começar com aquele gritão que a gente começou no nosso último podcast. Eu vou me preparar, que eu tenho que estar preparado também. Salve, salve, JNI Conectados! Aê, molecote! Isso. Foi bom, hein, pro ensaio, né? Vocês querem fazer de novo? Não, né? Dá para fazer, né? Salve, salve, JNI Conectados! Glória a Deus! Galera, que noite maravilhosa, que noite especial, louvor maravilhoso. E eu creio que Deus já tem falado com você, que Deus já tem feito presente na tua vida nessa noite. Mas eu gostaria, nesse momento, de fazer algo melhor ainda. Queria convidar aqui para o nosso Connect Cash os nossos dois convidados, que é o Jonatas, que ele vai chegar aqui já. E também gostaria de convidar o pastor Hildo para você chegar com nós. Aqui o Hildo, acho que todo mundo já quase conhece, então vou deixar o Jonas se apresentar primeiro. Dá um salve aí, já está ligado. Boa noite, galera. É um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Igreja do Nazareno aqui, Jardim Santo Antônio. Meu nome é Jonatas. Eu congrego na Igreja do Nazareno em Vinhedo. Pastor titular lá se chama Vinícius Couto. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa noite para poder contribuir, né? Tentar contribuir com esse trabalho incrível que tem sido feito aqui por essa JNI maravilhosa, né? Não quis citar nomes aqui porque eu sei que é um trabalho da JNI de peso. E eu já pude ver aqui um trabalho incrível, né? Ver uma galera unida, trabalhando, se movimentando para realizar um trabalho incrível aqui. Então eu fico muito feliz já pelo que eu tenho visto e tenho certeza que será uma noite abençoada. É um privilégio poder estar contribuindo com vocês. Agora dá um salve para a galera. Salve, salve. Eita! É muito bom e é um privilégio estar aqui mais uma vez. Falo sempre com o Maurício, estamos aqui para isso, para somar. O que tem acontecido aqui, na verdade, nessa JNI é um avivamento. Porque reunir jovens num dia frio desse, como está hoje, e nos tempos que a gente está vivendo, é milagre. Então, o Espírito Santo está se movendo justamente aqui nesse lugar. Deus abençoe. Amém. Galera, a gente já fez um podcast, você que está com a gente aí no segundo podcast, você já sabe como que foi, né? Então a gente vai trocar uma ideia aqui. Aí, ó. A gente vai trocar uma ideia aqui, com gás e sem gás, irmão. Aqui você escolhe o que você quer. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E aí eu queria iniciar aqui o nosso primeiro bloquinho aqui, dizendo o seguinte: primeiramente, né, existem dois tipos de relacionamento, o horizontal e o vertical, né? Mas antes de qualquer reconciliação horizontal, nós precisamos reconciliar o vertical primeiro. Se reconciliar. E é devida a Ele. E eu não simplesmente esqueço e falo, não, isso é mérito meu. Isso é glória minha. Foi eu que fiz. Não, nós só respiramos porque o Senhor nos permitiu o ar para respirar. Nós só temos porque Ele nos deu primeiro para poder compartilhar. Nós só somos o que somos porque o Senhor nos permitiu ser quem somos. Estão servindo no café? Depois vocês pegam lá. Mas agora eu quero perguntar para o Jonathan, pensando no reset aí, que esse é o nosso tema do ano, né? Tema reset, como eu já comentei com você um pouquinho. Essa primeira parte, ela dá ênfase no relacionamento com Deus, né?
E essa pergunta, né, ela é muito intencional, né? Quais atitudes mostram que o meu relacionamento com Deus precisa de um reset? Bom, esse reset nada mais é do que voltar ao padrão original. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um celular. É restaurar o padrão de fábrica. Nada mais é, quando fala de resetar, é voltar à origem, voltar aos padrões iniciais, aquilo que é original. Então, resetando o relacionamento com Deus, e especificamente nessa pergunta, quais atitudes mostram que o meu relacionamento com Deus precisa de um reset? Primeiro, a gente precisa estabelecer alguns princípios que norteiam um relacionamento com Deus, né? Quais princípios são esses? Que vem até Ele precisa de fé, precisa crer nele, né? Precisa acreditar que Ele veio a esse mundo. Então, o princípio que eu gostaria talvez aqui de mencionar é a fé, né? É um princípio fundamental, é um fundamento, né, da fé cristã, do relacionamento com Deus, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se relacionar com Ele, porque para se relacionar com Ele, você precisa crer que Ele é Deus, que Ele existe. O segundo também é a obediência. Talvez aí a gente pode tratar a obediência, que é um princípio também de relacionamento. Você obedecer, não somente acreditar, mas obedecer, né? Porque acreditar, muitos acreditam. Se a gente fazer uma pergunta para a maioria das pessoas que se nomeiam cristãos, né, que se nomeiam religiosos, né, que acreditam em Deus, mas aí a pergunta tá bom, você acredita nele, você crê que ele existe, mas você obedece a ele? Você tem um relacionamento com ele? E um terceiro tão importante quanto esses outros é o amor, né? Outro fundamento de um relacionamento com Deus é o amor. Precisamos amar a Deus, né? Na verdade, o autor vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas o princípio de um relacionamento com Deus é o amor. Estão em desconformidades, né, com a palavra de Deus. Estão em desconformidade com o plano original, Maurício. Estão em desconformidade com a Bíblia, com a palavra sagrada, que é o manual que nos direciona, que nos norteia o nosso relacionamento com Deus aqui. Porque esse manual que Ele nos deu é para ser lido, é para conhecermos. E através de lermos esse manual, podemos conhecer quem Ele é, nos relacionarmos com Ele intencionalmente, né? E amando a Deus, acreditando nele, obedecendo a Ele, a gente vai seguir neste relacionamento. Então, se essas três coisas estão em desconformidades, né, as minhas atitudes não se assemelham, né, a isso, se as minhas atitudes não estão fundamentadas nesses princípios, na palavra de Deus, se eu olho para mim e não vejo que obedeço a Deus, se eu olho para mim e não encontro fé nele, se eu olho para mim como o autor, né, dessa carta mesmo, de João, vai dizer que a igreja, lá em Apocalipse, tinha perdido o primeiro amor, né? Era necessário voltar ao primeiro amor que ela tinha perdido. Então, se essas coisas, essas práticas, né, vai sorrateiramente indo embora, eu não percebo que daqui a pouco o amor está se esvaiando, né? A fé está diminuindo, a minha prática de obediência a Deus está faltando. Então eu preciso voltar, resetar, preciso voltar para a palavra, preciso voltar
para o padrão, ouvir a Deus. O que Deus tem a dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? E voltando, resetando, né, no relacionamento com Ele, para que Ele restaure isso, a fé, a obediência e o amor, para que esse relacionamento continue. Amém. Eu não sei, cara. Muitas vezes existem pessoas dentro da igreja, né? Dentro da igreja mesmo, que estão afastadas de Deus. E isso eu sei porque eu fui o exemplo disso. Uma pessoa que viveu anos na igreja, porém não estava, entende? Eu estava na igreja, mas eu não estava. E conheço várias pessoas que já foram assim, até realmente entender, ter um encontro verdadeiro com Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta rápida para os dois aqui, talvez com umas ideias práticas e tal. Como recomeçar quando eu me sinto longe de Deus? E muitas das vezes estando dentro da igreja, me sentindo longe de Deus, estando inserido na igreja. Aí pode começar, depois vai lá. Interessante que quando Deus ele escolhe fazer o ser humano, Ele fez para se relacionar com Ele. Ele criou o ser humano para se relacionar, para um relacionamento. E aí dentro do relacionamento exige responsabilidade, intimidade, tudo isso e a gente vai criando à medida que caminha. Só que hoje, como o Maurício comentou, dentro das próprias igrejas tem pessoas que estão longe de Deus. Porque estar na igreja não necessariamente quer dizer que você está numa relação com Deus. Você está numa relação com uma instituição, que talvez não seja Deus. Mas eu caminho pelo ponto de que é como um casamento. Como que a pessoa vive tantos anos com outra pessoa, casado? E eu sou casado já com a Nath há 14 anos. Temos o Pedro está ali comendo pipoca. E a Laurinha está em casa lá. Tá tudo. E nós vivemos há 14 anos. Mas para permanecer casado no mundo de divórcios, de muitos divórcios, tem que querer estar casado. E para estar na relação e permanecer na relação com Deus, precisa querer estar na relação com Deus. Não basta você só achar que eu vou para o culto e pronto, acabou. Não é participar de reuniões. É você querer uma relação com Ele. E manter essa relação. Como que eu mantenho? Cuidando, investindo, dando a atenção necessária para que realmente essa relação ela seja próspera. Não é diferente um casamento com relação com Deus. Tanto é que a igreja, ela vem, a Bíblia fala que a igreja, ela é a noiva de Jesus. Porque mais na frente vai haver um casamento. Então é isso, tem que querer primeiramente. Tem que querer estar na relação com Ele. Bom, recomeçar quando me sinto longe de Deus, mesmo estando na igreja, eu entendo que é uma pergunta feita por uma pessoa que já teve um relacionamento com Deus, ou ainda tem, mas se sente longe, né? Ainda tem esse relacionamento, conheceu a Deus, mas se sente longe. É como o irmão do filho pródigo, né? Ele estava na casa do pai, ele tinha todos os benefícios do pai, porém ele não usufruía dos benefícios, ele não conhecia os benefícios, né? Ele era filho por direito, mas não se sentia filho, não usufruía de ser filho, e é especificamente isso. Muitos
talvez estão vivendo como este irmão do filho pródigo. Está dentro da casa do pai, é filho, tem o direito da herança, mas tem o temor, tem o medo, não são ousados em se aproximar. Não, como o Wildo bem disse, para você estar no relacionamento, você precisa querer estar nesse relacionamento. Então, um filho que não conhece os seus direitos de filho, que tem um temor de, por exemplo, sentar no colo do pai, por exemplo, de dar um abraço no pai, de jogar uma bola com o pai, de falar um eu te amo para o pai. Agora, trazendo aqui uns conselhos práticos, né? Eu entendo que existem alguns meios de graça que Deus deixou para que esse relacionamento seja restaurado, que esse relacionamento seja edificado, fortalecido. Quais são os meios de graça que nós podemos ter, usufruir, na verdade, para que este relacionamento seja restaurado e nós nos aproximemos de Deus? Um primeiro meio de graça que eu gostaria de falar, que é a oração, né? A oração é um meio de graça que nós podemos falar com Deus, mas também Ele falar conosco. Então, quantas pessoas estão na igreja, mas ainda tem um temor de não se aproximar, Maurício? São reservados, não conseguem falar com Deus. Orar nada mais é do que você falar com Deus, de você abrir o seu coração para Deus, sem reservas. Não precisa falar bonito, tentar impressionar Deus, porque Deus não precisa ser impressionado. É simplesmente você abrir o coração e falar tudo aquilo que você sente com Ele. Esse meio de graça é tão importante porque foi conquistado lá na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Antes, nós não poderíamos ter acesso livre ao trono de Deus, à presença de Deus, porque só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas, por meio do sacrifício de Jesus, né, por meio do sacerdócio universal, nós podemos nos adentrar à presença de Deus e falar com Ele face a face, como um dia Moisés falou com Deus face a face. Então, meio de graça, a oração. Outro meio de graça é a palavra de Deus, né, onde nós ouvimos a palavra dEle, meditamos na sua palavra, onde Ele fala conosco, onde por meio da palavra somos restaurados nesse relacionamento, né? Porque um relacionamento é uma via de mão dupla, né? Não é só nós que falamos, nós também ouvimos, né? Então, a palavra de Deus, congregar também é um ótimo meio de graça, um excelente meio de graça. Estar na igreja também é um meio de graça. Muitos talvez se sentem longe de Deus estando na igreja. E aqui eu gostaria de falar isso. Tá, você está na igreja, mas você é igreja, você faz parte da igreja, você se envolve com a igreja. Porque muitos estão na igreja, mas não se envolvem, né? Não se permite viver igreja. Por exemplo, chega o líder, né? Se aproxima do jovem, quer fazer amizade, quer conversar, quer se aproximar, quer ajudar a pessoa retraída, a pessoa não se permite fazer relacionamentos. Então, ser igreja é melhor do que estar na igreja. E aí, por aí, existem vários outros meios de graça que a gente poderia estar falando. Pode falar, pode falar. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Jonathan comentou. É interessante que, assim, as pessoas realmente, elas estão na igreja, elas precisam desses meios de graça. Mas tem um grupo específico que ele perdeu esse acesso
Não sei se essa é a pergunta, perder esse acesso a esses meios de graça. Por exemplo, aquele jovem que está na igreja e não tem mais ânimo nem força para orar nem ler a Bíblia. Acontece muito, né? Às vezes o cara está ali na igreja ali, ele vem em todos os cultos, mas ele vem por causa do movimento, por causa das pessoas. Mas ele mesmo ele não tem mais conexão com Deus, porque ele não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue se relacionar, tudo que é referente a Deus. E eu não quero muito tomar o tempo, mas é aí que entra a nossa relação interpessoal. A gente identificar isso e abraçar esse cara. Ele está sem força para orar, mas a gente chama ele para orar junto com ele. Acho que quando a gente começa a criar esse vínculo, a gente começa, eu te fortaleço, você me fortalece, a gente caminha junto. Mais ou menos assim. Eu acho que se a gente parar para conversar sobre esse tema mesmo, cara, cada ponto que a gente tem alguns tópicos que eu passei aqui para a galera. E aí, não, tá tranquilão. Mas cada ponto que a gente vai conversar aqui daria horas e horas e horas e horas de conversa, né? Estamos falando aqui do relacionamento com Deus, então, tipo assim, a gente está resumindo muito, né? Isso aqui é só para você dar um start aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre o relacionamento com o próximo, né? Eu acho incrível esse texto bíblico que a gente leu, né? E assim como... deixa eu ver se a galera tá boa de ideia. Vocês lembram qual foi o tema do último podcast? Perdão. Ó. E, cara, tem um texto que eu lembro muito desse texto quando eu leio esse texto desse tema. Porque o texto que foi o tema do nosso último podcast foi: se você não perdoar, você não será perdoado. E aqui é quase a mesma pegada, porque ele está falando assim: se você não ama seu irmão, como que você vai amar a Deus? Entendeu? Então está falando assim: você não ama a Deus se você não amar seu irmão. Então acho que é tipo muito, muito ligado, né? E é difícil, cara. E eu acho que aqui muitas pessoas tropeçam em amar o próximo. Eu amo a Deus, tá na igreja, tá firmão, tá da hora, mas não ama o próximo, não ama o companheiro da escola, os irmãos da própria igreja, né, os próprios irmãos. E aí eu vou perguntar para o Jonatas aqui, por que amar o irmão é uma prova de amor a Deus? Pegou, né? Boa pergunta. Se vocês estão acompanhando, né, o texto que nós usamos aqui para meditar, que é 1 João capítulo 4, e nós lemos aqui os versos 20 e 21, né? Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. A pergunta é: qual é a prova? E a prova está nos primeiros versículos dessa perícope, né? E está aqui no versículo 7. Se você quiser acompanhar comigo, está escrito assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a prova, né, a prova maior daquele que se diz discípulo de Deus, ou discípulo de Jesus, que se diz cristão, a prova que ele ama a Deus, né, está aqui. Se ele ama o seu irmão, se ele ama o próximo, a prova maior é que ele é nascido de Deus. Ele foi gerado em Deus. Por quê? Porque Deus, vamos lá, Deus é amor. Então a essência da natureza de Deus é o amor. O atributo que é, ou seja, uma característica
da pessoa de Deus é o amor. Então, se a essência de Deus é amor, e se você foi gerado nele, se você nasceu dele, a sua essência passa a ser a essência de Deus. E a sua essência sendo a essência de Deus, logo você ama como ele ama. Logo você ama o seu próximo. Logo você ama o seu irmão. A perícope, ela não só trabalha, ela dá ênfase aos irmãos em Cristo, porque a carta, o apóstolo está tratando aqui com a igreja. Está falando, olha, o seu irmão em Cristo. Tudo bem, às vezes a gente é fácil amar o Maurício. O Maurício é gente boa, né? O Maurício, A Bruna que sabe. né? É fácil amar os nossos irmãos que a gente se relaciona. Não é bem fácil assim, mas é mais fácil, não é verdade? Mas o texto, ele se expande para fora, né? Como o Maurício disse, na escola, na sociedade, no trabalho, né? Então, se a essência de Cristo, de Jesus, é o amor, e se nós amamos o nosso próximo, amamos o nosso irmão, amamos as pessoas em nossa volta, a prova que nós somos de Deus, que nascemos de Deus, é quando amamos as pessoas. E nisto, diz o autor, que é manifesto o amor de Deus, né? Que as pessoas começam a ver. Ela olha para você, como você ama o seu irmão, como você trata o seu irmão, como que você trata o seu pai, a sua mãe, como que você trata um amigo na escola. E esta maneira que você trata as pessoas revela a natureza de Deus. E as pessoas olham para você e vê a essência de Deus em você. Do que ler talvez versículos bíblicos, por exemplo, né, que postamos. Às vezes a nossa atitude prática prega mais, revela mais do amor de Deus do que um texto que nós podemos citar da Bíblia. Bacana. Peraí. Pode tomar um café. Cara, eu me sinto... Não, mas eu que fiz o café, viu? Tá top. Eu me sinto... Estou elogiando o café. Eu falei, o café tá bom. Eu me sinto mais sábio nesses podcasts, sabe? Eu acho que eu vou fazer mais vezes, porque só tem fera, cara. Tipo, no outro, tava eu perdido no meio dos dois pastorzão. Agora os caras, top. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou fazer mais podcast, trazer essa galera. O que vocês acham de trazer mais, pastor? Não tem tempo, vai ter que ser 5 horas, né, de podcast. O que os pastores gostam de falar, é verdade. Ô, Ildão, agora para tu. Vamos falar dos irmãos na fé. Dos nossos irmãos aqui, eu e a Tayla, e geral, né? O que fazer quando há mágoas internas aqui dentro, mágoas antigas entre nós? Que aí, isso aí tem, eu tô ligado. Todo lugar vai ter alguém aí com um negocinho desse aí, com um BOzinho desse. Eu vou responder. Vamos viajar no tempo, depois a gente volta aqui para o nosso contexto de 2025. A última vez que eu falei para os conectados, eu usei esse texto como base. Conectados é nós, hein? Conectados é essa JNI, gente. Vocês têm que comemorar quando fala conectados. Toda vez que fala conectados. Toda vez que falar conectados, vocês dão um brado de vitória. E a última vez que eu falei para os conectados... Cadê, gente? Então, eu usei o texto ali do bom samaritano. Porque ali tinha uma mágoa e uma rixa antiga entre essas pessoas que professavam a mesma fé no mesmo Deus, com exceção do samaritano, que eles adoravam a Deus e outros deuses, mas eram todos eles descendentes de Abraão.
Interessante que alguém questiona Jesus, fala: bom mestre, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, conhece os 10 mandamentos? Aí faz uma fala ali e tal, mas Jesus fala uma parábola para esses homens, e diz o seguinte: certo homem descia de Jerusalém e de repente ele foi tomado por salteadores, por assaltantes. E os assaltantes agrediram ele, deixaram ele desmaiado, quase morto, e levaram todo o dinheiro que ele tinha. E daí então, vinha, de repente, ele estava deitado no meio da rua e vinha descendo um sacerdote. Vendo aquele homem caído no chão, passa para o outro lado da rua e continua a sua. Talvez esse sacerdote ele estava indo para o culto, para uma reunião religiosa. E de repente, logo em seguida, vem o levita, vê aquele homem caído e passa. E todos eles estavam ali por um propósito. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. E de repente, do nada, veio a ovelha, veio alguém rebelde. Alguém rebelde daquela geração, o samaritano, que era conhecido como idólatra, que o povo, os israelitas, eles tratavam o samaritano como cães, como a escória da humanidade daquela época. Aquele homem vê ele caído, aquele cara caído, se compadece de compaixão, cuida dos seus ferimentos, leva ele para uma pousada, paga as diárias necessárias e fala para o dono daquela pousada: cuida dele. E se ele usar alguma coisa do frigobar, eu venho e te pago quando eu voltar. E olha que as coisas do frigobar é cara. Interessante que, trazendo para os nossos dias, no nosso meio tem pessoas que estão machucadas, mágoas antigas. E tudo isso atrapalha a nossa relação com Deus. Porque Deus ele não age no meio de toda essa bagunça. Claro que Deus tem poder para agir do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele é todo poderoso para isso. Mas Jesus, ele disse o seguinte: Deus se preocupava tanto com a questão da relação minha com você, nossa com os nossos irmãos, que ele certa vez falou para a multidão e para os seus discípulos: olha, se alguns de vocês, ele estava observando as pessoas depositarem as ofertas no gasofilácio, e chegava aqueles homens ricos, depositavam aquela grande quantidade de dinheiro lá, e chegou uma viúva, depositou apenas umas moedinhas, e Jesus observou isso e disse: olha, se vocês realmente forem entregar o seu dízimo, contextualizando para nós, forem entregar o seu dízimo, a sua oferta, na igreja ou no culto, mas se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não entrega não, volta lá, se reconcilia com seu irmão, depois você retorna, aí você pode entregar a sua oferta. Olha a seriedade e a importância da relação nossa, ela ser pura e limpa e honesta uns com os outros. Talvez por causa disso Deus não recebeu a oferta de Caim, por causa das mágoas e dos ciúmes que ele sentia do seu irmão. Então depende da nossa relação, da forma que a gente trata as pessoas, os nossos irmãos, depende muito como que eu vou lidar com a minha relação com Deus. Amém. Pessoal, não esquece não, viu, que eu deixei o link lá no grupo. Se você for tendo uma dúvida aí, surgir na sua mente, acessa o link, deixa a sua pergunta, que já a gente vai estar respondendo aí a dúvida da galera. Fechou? Como lidar com o orgulho ou a falta de perdão dentro da igreja? A gente falou sobre perdão no último podcast, mas relacionamentos
procurando conexões tem tudo a ver com perdão. Daí fica essa pergunta: como lidar com o orgulho ou a falta de perdão dentro da igreja? Essa pergunta ela é muito importante, porque o orgulho e a falta de perdão, ela fere toda a estrutura do cristianismo, né? Os mandamentos foram resumidos em 2, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. Então, o orgulho, a falta de perdão, ele quebra toda a lei de Deus. Ele quebra todo o princípio de Deus. E quebrando isso, né, ferindo isso, a gente vai ter problema no relacionamento com Deus. Vai ter problema por quê? Porque se eu não perdoo, Jesus vai dizer que eu não posso ser perdoado, né? Se eu sou orgulhoso, né, se eu não quero perdoar, ou por exemplo, se eu sou orgulhoso ao ponto de não me arrepender, de me humilhar, de pedir perdão, de confessar os meus pecados, né? Se eu sou orgulhoso, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste os soberbos. Então, esse relacionamento vai sendo comprometido, vai sendo comprometido de fato. Então, quebra ali o relacionamento com Deus, com o próximo também, consequentemente, né? Aí gera problemas gravíssimos na estrutura, né, do relacionamento com o próximo. Por exemplo, falando aqui JNI, aqui do Santo Antônio, se há um problema desse no meio de vocês, precisa ser tratado pela liderança, pelos pastores, pelos líderes e por vocês, que vocês são responsáveis por cada um, né? Então precisa ser tratado com urgência esse problema. Por que não está perdoando? Ou por que você não quer perdoar? Por que você está sendo orgulhoso em agir dessa maneira? Porque você está comprometendo todo o corpo, né? Você não está só ferindo o irmão, você está ferindo todo o corpo. E isso também fere a estrutura da unidade da igreja. A Bíblia vai dizer, lá em Atos, que a igreja tinha comunhão no partir do pão. Como que você senta para ceiar, para comer, para estar com Jesus à mesa, para ter comunhão com Ele, para estar em família, mas o seu coração está comprometido? Você não perdoa, ou você é orgulhoso ao ponto de ferir o seu irmão, machucar o seu irmão e não se importar com ele, não amar ele, né? Não evidenciar. A atitude de não perdoar e de ser orgulhoso, se ela for sendo estendida, né, só vai evidenciar uma coisa: que será que nascemos de Deus? Será que somos regenerados? Será que o Espírito Santo habita em nós? Será que nascemos de novo? Porque se o autor de 1 João aqui, o apóstolo João vai dizer que a prova é que nós, se amamos o nosso irmão, somos nascidos de Deus, somos gerados de Deus, então automaticamente o orgulho, se ele aparecer, ele tem que ser tirado para fora. Se a falta de perdão, o ressentimento, né, a inimizade, a mágoa, porque vem, mas ela não precisa criar raiz, ela não precisa criar moradia. Crises vai ter, problemas relacionais vai ter, entre líder, entre o irmão, entre a irmã, entre o grupo todo. Às vezes vai gerar uma crise, uma discussão, uma mágoa, mas não deve criar raiz, não deve prolongar isso. Então precisa haver perdão e humildade, que são as características de um discípulo de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Eudão? Você que manda, velho.
Eu sei que vocês gostam de falar. Pode falar. Fala, O interessante, ele comentou uma coisa interessante aqui. Fala aqui, irmão. Esse café tá bom. Nossa, velho, eu sou bom de fazer café, gente. Pode falar agora. O Wildo já tomou umas 5 vezes, pra você ver como tá bom mesmo. não, porque eu fiquei sabendo que tem umas 5 garrafas ali. Rapaz, essa garrafa aqui só vai dar pra nós aqui na mesa, viu? Veja só, referente a essa relação com mágoa e ressentimento, a exposição do Jonathan foi muito boa. Mas eu lembro de um texto que está do Antigo Testamento ali o povo de Israel havia acabado de sair do exílio. Neemias começou a reconstruir os muros da cidade que estava derrubados e as portas queimadas. E eles recebem uma ordem do rei para que eles parem de construir o templo. E eles começam a construir as suas próprias casas. E o texto de Ageu, capítulo 1, começa justamente falando sobre isso. Porque a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu e começa a falar sobre essa questão. E diz o texto que assim, ó, esse povo diz, não é tempo ainda de edificar a casa do Senhor. E Deus então fala, como que não é tempo de edificar a minha casa enquanto vocês estão morando nas suas casas enfeitadas? Mas ali, tem todo esse contexto, mas nós estamos falando de um povo que estava machucado, com muita mágoa do que eles sofreram naquele período do exílio. Mas olha só, além de toda essa questão da mágoa, Deus ele sempre dá o escape para que a nossa relação uns com os outros e com Ele seja restaurada. Nesse texto de Ageu capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó, antes disso ele fala, ó, se você recebe salário, se você come, você não se sacia, se você se veste, você não se aquece, você recebe salário e é como se estivesse recebendo um saco furado. Porque não dá, porque a relação está quebrada. O vaso está quebrado. Eu estou parafraseando o que está escrito lá em Ageu capítulo 1. E então Deus no versículo 5 fala para o profeta, diz, ó, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que eu me alegre e seja glorificado. Ageu capítulo 1, versículo 5. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que eu me alegre e seja glorificado. Uma das formas para que realmente o coração de Deus ele se alegre com as nossas relações é quando realmente nós temos interesse em restaurar o que está realmente quebrado e desconstruído. A nossa relação, ela nunca vai ser perfeita, porque nós temos diferenças, nós somos diferentes. Tem os temperamentos, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu acrescento um quinto, a psicologia que me perdoe, que é o quinta série. O quinta série é aquele que zoa com tudo, brinca com tudo. Olha lá, o psicólogo olhando para você lá. É o quinta série. Então, veja só, quando nós restauramos a nossa relação e temos interesse em restaurar de fato, então nós encaixamos no versículo 5, que realmente nós buscamos a madeira, nós subimos ao monte, nós edificamos a casa, então aí Deus se alegra e é glorificado. Pegou a visão? Pessoal, relacionamento é fácil? Vocês aí que... É mó facinho, gente. Vocês que são difíceis. Ó, presta atenção. Oxi. Nem todo relacionamento é fácil de ser restaurado. Às vezes, esse relacionamento já está rompido. Existe um relacionamento rompido. Nós sabemos, nós reconhecemos
e nós damos o primeiro passo, fala assim, eu vou me reconciliar com a pessoa, certo? Porém, não há a outra parte não aceita. Não sei se está conseguindo entender, vocês estão conseguindo entender. Mas assim, às vezes, a outra parte não quer aceitar essa reconciliação, né? Aí não tem o que fazer. Exatamente, mas agora eu quero te perguntar, o que fazer? Vamos lá, fala aí. Eu sei que não tem o que fazer, mas... É porque relacionamento, ele está justamente já descrito. Uma relação entre uma ou mais pessoas. Eu tenho um relacionamento rompido, por exemplo, e eu já me decidi reconciliar e liberei esse perdão e fui atrás da pessoa, porém eu não tenho essa devolutiva, entende? O que eu faço nessa situação? Mas aí realmente só orando. Você tem que orar e pedir para que Deus ele venha nessa questão, porque se não há uma relação, um interesse de mudar esse contexto de mágoa, de ressentimento, se não há interesse, então eu ouso até dizer que há um afastamento de Deus. Eu ouso até dizer isso, que é um afastamento de Deus. Se a pessoa não tem interesse em que Deus haja, que Deus atue nessa relação, há um afastamento. E se é um afastamento, nós não podemos fazer nada, apenas orar. Porque lembra lá em Sodoma e Gomorra, quando Ló estava isolado e afastado? Não adianta. Deus é que vai com a ordem. Deus é que manda os anjos. É o Senhor que vai buscar. Não somos nós que vamos buscar. É o próprio Deus que vai buscar. Se a pessoa realmente tiver interesse. Nós somos diferentes totalmente. Só que assim, nós encontramos algo que nós combinamos, que é Jesus. Isso faz com que nós tenhamos uma aliança. E a igreja é feita dessa miscigenação de pessoas diferentes. Por exemplo, eu sou nordestino. Não dá para perceber que eu sou nordestino. Eu não tenho sotaque, a minha cabeça não é tão grande, entendeu? Não parece. Mas eu sou nordestino e eu sou cearense. Cuidado, hein? Então veja só, sou nordestino. Aqui tem pessoas que nasceram em São Paulo, Campinas, no Paraná. Deus então ele pega esse montante de pessoas diferentes, e esse sempre foi projeto de Deus, pegar esse montante de pessoas e criar um próprio reino, um reino misto de pessoas. É por isso que quando Deus ele fala lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele fala: eu te constituí como profeta às nações, não a Israel, mas profeta às nações, porque Deus ele te chamou para que você seja um profeta mediante todas as pessoas da terra. Quando Jesus lá em Mateus capítulo 28, do 18 em diante, que ele fala assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu agora digo que eu estou dando essa autoridade a vocês, portanto vão. E à medida que vocês forem, vocês façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é sobre um grupo seleto. Deus ele quer os pretos, os pardos, os brancos. Deus quer todos. Todos aceitarão? Não. Mas ele quer todos. E nós temos a obrigação de se relacionar com todos. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter acesso a todos. Não teremos acesso a todos. Agora o Jonathan vai complementar aí essa pergunta que eu fiz para o Wildo. E pegando a visão dessa pergunta, hein, que eu acabei de fazer, né? O que fazer quando o outro não aceita reconciliação, né? E agora eu quero te perguntar, é possível viver em paz, mesmo com esses relacionamentos rompidos? Eu sou o cara que estou buscando a reconciliação, mas eu não aceito ela. Quer dizer, eu não
não, a outra pessoa não quer liberar essa reconciliação. É possível eu viver em paz, mesmo com esse relacionamento rompido? Bom, essa pergunta gera outras perguntas, né? Se você tem que fazer uma avaliação crítica, né? A primeira avaliação crítica que eu faria: será que eu fiz tudo? Antes de duas, é bem difícil isso. Eu vou tratar aqui uma coisa no comecinho da minha conversão, que talvez seja diferente, não sei. Não sei se para vocês era assim, mas no comecinho da minha conversão, eu era um menino ainda, nós jogava bola, eu e os meninos. E os meninos que jogavam bola, alguns amigos eram crentes. E no futebol você sabe que dá uma discussãozinha, um chuta a canela do outro. Só que depois os mesmos vão para a igreja, né? E aí, como é que faz? Só que talvez não seja a facilidade, mas a humildade e a graça de Deus de ir lá no irmão e pedir perdão. Mas aí é que tá. Às vezes não era eu que tinha errado, mas eu ia até ele e pedia perdão, né? Eu ia tentar buscar a reconciliação. Agora, se eu fiz tudo de fato como talvez esteja na cabeça do Maurício, pô, eu fiz tudo. O Maurício vai sentar aqui pensando nisso, né? O Maurício vai falar assim: o Jonatas veio aqui só para colocar uma pulga na minha orelha. Será que eu fiz tudo? Eu acho que eu vou repensar aqui. Só um corte aqui engraçado, né? Pegando assim o começo que eu fiz aqui. E aí já tendo conectados. O primeiro foi mais fraquinho. Aí, será que foi forte mesmo? É quando a gente fez de novo ficou mais forte, né? Então será mesmo? É uma boa dúvida, né? Será que eu fiz de tudo por isso? Então. É uma coisa de se pensar, né? Que a gente pensa muito no outro. Pô, fica meio cômodo. Já fiz, já mandei uma mensagem. Hoje está mais fácil resolver as coisas, né? Você não vai lá na casa do irmão pedir perdão, você manda mensagem, já resolveu, entendeu? Você não vai, né, tentar resolver de várias maneiras. Você tenta fazer o mínimo do mínimo para ter paz. Só que quando nós vamos olhar para a Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o negócio aperta, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com quem? Com só os nossos amigos, só as pessoas da nossa família, nosso círculo de amizade. Não, é com todos. Só que isso é importante dizer. Isso é possível? Seguir a paz com todos? Literalmente todos? Esse poder está na nossa mão de lutar para ter paz com todos? Eu acredito que não, né? Isso aí é uma coisa que passa da nossa condição humana. Talvez, de fato, em alguns relacionamentos vamos fazer aquilo que está na palavra de Deus, procurar aplicar os conselhos bíblicos que está na palavra de Deus, e não vamos obter o resultado que ela promete. Por quê? Porque simplesmente a pessoa do outro lado escolheu resistir à graça de Deus, resistir o perdão que o irmão está oferecendo, resistir à amizade que o irmão está oferecendo, e aí não há o que a gente fazer. Então aí a paz de Deus vem sobre as nossas vidas, nos consolando, nos guiando em todas as coisas. Basicamente é isso. O próprio Jesus disse, né? Ele enviou os 70 e falou assim: se chegar na casa, a pessoa não quiser a paz, você traz de volta. Esse texto é muito importante. Eu tinha pensado nisso também, porque ele está trazendo a menção de uma narrativa que os discípulos estão indo para pregar o evangelho, mas Jesus está dizendo: olha, vai ter pessoas que vão resistir, e vão resistir, não você, mas vão resistir o evangelho, vão resistir a palavra, vão resistir o Cristo, e aí resistindo o Cristo vão resistir você. Então Jesus disse que nós seríamos odiados, seríamos
E aí não tem para onde correr, né? Jesus disse que a gente vai, por conta da palavra, vai ter inimizade entre irmãos, vai ter inimizade entre pais e filhos, né? Então não tem como fugir disso. Mas aquilo que estiver no nosso alcance, né? Que a palavra nos orienta, é que precisamos sim nos vestir da humildade de Jesus, porque a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração, ele era misericordioso, ele é na verdade, né? Misericordioso, bondoso, manso, né? Pacífico. Então, se nós pegarmos os atributos de Jesus, ele e ser aplicado na nossa vida, é para que os nossos relacionamentos, principalmente aqui dentro da igreja, sejam restaurados. Acho que o apóstolo Pedro, não sei se é o apóstolo Pedro mesmo, ele vai dizer que nós não podemos nem sequer, se for para o culto, levantar as nossas mãos para adorar a Deus com inimizade, com rixa, com ressentimento no coração, né? Então precisa ser tratado isso sim, para que a paz de Deus venha estar de fato no nosso coração. Amém. Pessoal, é o seguinte, depois dessa pergunta a gente vai cair para aquelas perguntinhas que vocês estão enviando aí. Então envia. Não vai dar para responder todas, não sei quantas pessoas mandaram lá, mas envia a sua pergunta, beleza? E a última pergunta aqui desse momento aqui, eu sei que são temas que a gente pode falar muito, cara, mas assim, eu quero deixar só uma breve reflexão sobre esse tema, cada um falar um pouco. Como lidar com relacionamentos familiares complicados ou tóxicos. Deixar só uma introdução para a galera dar aquela start na mente. Quem quer começar aí pode começar. Eu vou começar. Isso é complicado, né? Relacionamento com familiares ou relacionamentos tóxicos, né? Eu creio que todos vocês já viram aquela imagem dos palitos de fósforo. Todos já viram? Dá um ok. Aquela imagem que tem todos os palitos de fósforo. E aí quando você tira um, né, para de queimar os outros. Automaticamente, quando chega nesse nível de ser um relacionamento muito tóxico, né, e isso existe com os familiares, né, porque são essas pessoas que às vezes são usadas para nos atacar, né? O inimigo, ele às vezes não vai usar a pessoa lá de longe, vai usar dentro de casa, às vezes vai usar dentro da família, entendeu? Às vezes vai usar dentro da igreja, né? Uma pessoa para atacar a gente. E quando chega nesse nível de ser tóxico mesmo, de ferir, de machucar, ao ponto de adoecer. Não sei se alguém já chegou a esse ponto de ter uma crise de um relacionamento com uma pessoa, que esse relacionamento começa a te adoecer, começa a te fazer mal. Quando vê a pessoa, você começa a passar mal, não quer ver a pessoa, não quer conversar com a pessoa, porque essa pessoa te faz muito mal. Aí, talvez, eu não sou nenhum psicólogo para orientar, né? Nem um psicanalista, mas eu acredito que seria melhor, a princípio, se afastar, né? Se afasta um pouco, evita um pouco, para que você não adoeça mais, né? Para que essa pessoa não te fira mais, né? É importante não insistir nisso no momento, porque é como se diz, né? Dar murro em ponta de faca, né? A pessoa não quer reconciliar, não quer a sua amizade, ela só está te ferindo, só está te magoando, está te adoecendo. E se você insistir nisso, você vai ser o mais prejudicado, né? Então, a princípio, cuida de si mesmo, né? Dá um passinho para trás
espera, vai orar, vai buscar em Deus, vai conversar com o líder de jovens, traz problema para ele, depois traz problema para o pastor, né? Ouve o pastor, ouve um amigo, e aí então vai tratando isso com o tempo. Há feridas, há relacionamentos que eles serão curadas, serão tratadas, não é num dia. Às vezes a gente quer resolver tudo no mesmo dia, né? Não, às vezes isso aí vai ser curado lá na frente, né? Isso aí vai ser tratado lá na frente, né? Quantas amizades que se tornaram amizades com crises bem profundas, que às vezes as pessoas falam assim, não, essa pessoa nunca mais vou conversar com ela, não quero saber dela, e lá na frente foi curada, a pessoa, né, tratou, se resolveu e perdoou. Então é isso, a princípio esse seria meu conselho. Fala para nós. Eu penso um pouco diferente do Jonathan, referente aos relacionamentos familiares. Eu acredito que na relação familiar é um pouco mais complicada, porque é uma relação que a gente está despido. Os nossos familiares são aqueles que nos conhecem sem máscara. Na igreja eu posso usar máscara. Eu posso usar máscara, eu posso levantar as mãos aqui e todo mundo vai falar, poxa, o Hildo é um homem de Deus. Mas a minha esposa e os meus filhos é que me conhecem. É conhecido eticamente pela sociedade, mas no meu íntimo ser um pedófilo. Então, os nossos familiares, eles nos conhecem. E por nos conhecer, eles nos confrontam. E daí entra Jesus na nossa história. Eu digo porque assim, eu já tive alguns problemas familiares, não tão gritantes como algumas pessoas. Mas depois que eu conheci Jesus, eu aprendi a ser um homem melhor, a ser um esposo melhor, a ser um pai melhor, a ser um amigo melhor. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra restaurando as arestas que estão quebradas por conta da vida pregressa da pessoa. Quando Jesus ele chega restaurando. Claro que dentro de casa vai ser um pouco mais diferente a relação. Mas é importante que, como você comentou, que as pessoas elas vejam Jesus nas minhas atitudes, sem eu precisar ler a Bíblia. Porque se não for desse jeito, não faz sentido a gente manter uma relação com Deus. Se a minha vida com Deus, na prática, ela não influenciar os meus familiares diretamente. Obras da carne, o fruto do Espírito, que aí eu desenvolvo mansidão, amor, mansidão, domínio próprio, eu passo a ser longânimo. Eu não fico com tanta dificuldade de ficar irado. Eu começo a caminhar para um desenvolvimento bacana na relação com Deus e com as pessoas. Eu começo a olhar para sabe aquele irmãozinho que a gente considera que ele é meio xarope na igreja? Eu começo a ter mais paciência com ele. Eu falei, meu Deus, eu não tenho paciência, me ajuda. Dá tempo? Eu sei dessa história, pode falar. Tinha um irmão na igreja e... Quer falar os nomes, não? Não. Ah, tá bom, então. E toda vez que eu encontrava esse irmão, ele sempre falava a mesma coisa. E eu falava, Deus, me ajuda, Senhor, se eu vou dar uma voadora desse irmão. A gente está em processo a vida inteira, né? E aí o que aconteceu? Uma vez em oração, no secreto, com Deus, Deus falou, você vai ter que amar essa pessoa. Aí falou o nome para mim. Foi audível. Você vai ter que amar. Aquilo não saiu da minha cabeça. Meu Deus, eu vou ter que amar fulano. Vou ter que amar fulano. E isso tornou-se uma prática. Comecei a orar. Prática, mas também não é essa palavra que eu ia usar. É uma vida contínua. Constante. Porque não tem como eu estagnar, parar. E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me relaciono com ele,
eu melhoro a relação com você, com os meus irmãos. E à medida que eu me aproximo dele, o fruto vai ficando mais evidente. As pessoas começam a ver que realmente eu sou longânimo, eu sou paciente, eu sou amoroso. Entendeu? E isso aqui diminui. Cara, você lembra, ele mentia, não mente mais. Ele pecava, não está pecando mais. Olha, realmente, ele agora é honesto, porque o fruto está gritante. Então, o fruto tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Amém. Vou ser rápido aqui, Jonatas, para você. Vamos lá, hein? Preparado? Tranquilo. Como se relacionar com alguém? Já viu aquelas perguntas assim? O meu amigo mandou perguntar. Tipo assim, né? Como se relacionar com alguém que você não conhece? A falta de intimidade com Deus nos afasta deles? Se relacionar com pessoas que a gente não conhece. Uma particularidade de cada um, né? Existem temperamentos. Fica dando uma resposta aqui muito... tempo ao tempo, nas suas condições, vai dando um passinho de cada vez, vai se permitindo, né, se relacionar, vai se permitindo amadurecer, porque não faz sentido você permanecer da forma que você está. Ser é uma coisa, mas você precisa amadurecer, você precisa desenvolver. Vai chegar um tempo que essa timidez ela vai diminuindo, vai fluindo, né, a sua espontaneidade. O cristão, na verdade, ele precisa ter um pouco dessa espontaneidade, desse carisma, né? Jesus era carismático, Jesus era alegre, Jesus era espontâneo. Vamos fazer evangelismo, né? Como que vamos ganhar pessoas para Jesus? Como que vamos pregar o evangelho para as pessoas? E você não vai pregar o evangelho para as pessoas que você conhece. Você vai pregar o evangelho para pessoas que nunca ouviu o evangelho, né? Então, como que a gente faz isso? Por meio do relacionamento. E você não ganha ninguém para Jesus se você não se relacionar. Se você não dá o primeiro passo. Se você não criar uma estratégia. Bom, por exemplo, eu vou citar aqui, eu sou péssimo com as palavras. Sou péssimo de chegar na pessoa, de falar e tal. Mas cria outro meio, entendeu? Cria outro meio. Compra um livro, né? Entrega o livro e sai correndo. Te dei um livro aqui, já começa a amizade assim, entendeu? Faz alguma coisa. Eu quero, hein? Né? Você está preocupado com a pregação, está preocupado com outras coisas, né? Eu vejo assim, o amor, ele cresce e você começa a amar as pessoas. Eu acho que isso torna mais fácil você chegar num desconhecido. Pelo amor que vai gerando na intimidade que você vai gerando em Deus. Então, eu acho que é direto. Eu penso assim, direto. A falta de intimidade com Deus vai atrapalhar esse chegar no desconhecido, em falar que ama o desconhecido. Imagina se chegar para alguém que você nunca viu falar que ama. Você tem que amar mesmo, né? A gente não pode mistificar tudo, gente, porque assim, nós temos as nossas particularidades, né? Somos seres humanos, então temos limitações. Então, o problema é que às vezes a gente espiritualiza muito, fala assim, pô, o irmão ali é tímido demais, vai para o inferno, né? A gente já sai definindo, julgando as coisas. Às vezes é uma particularidade de cada pessoa, entendeu? Mas é importante desenvolver, é importante se aproximar, é importante crescer nisso, né? Amar as pessoas, acolher as pessoas, isso é importante. Eu acho que dá para responder mais. Vai faltar algumas, a gente podia fazer um só de perguntas e respostas da galera. Pastor Hildo. O tempinho ali, ó, tá vendo? 8 minutos. O negócio tá rodando, hein? Você acredita que hoje as pessoas não querem renunciar aos desejos da carne? Você acredita que hoje as pessoas não querem renunciar aos desejos da carne,
os pratos que o mundo oferece, e isso é um dos principais motivos da falta de relacionamento com Deus. Pois nem sempre vamos escutar sim e renunciar. Sim, e renunciar é difícil. Escutar não é difícil. E hoje, nossa, tá difícil, hein, irmãos? Lê isso aqui, hein? Faltam umas vírgulas. Vamos lá. Você entendeu alguma coisa, não? Vamos lá. Você acredita que hoje as pessoas não querem renunciar os desejos da carne, os pratos que o mundo oferece, e isso é um dos principais motivos da falta de relacionamento com Deus? Pois nem sempre vamos escutar sim e renunciar. Sim, nem sempre vamos escutar sim. E renunciar é difícil. Escutar não é difícil. E hoje querem tudo do seu jeito, na mesma hora. Traduz. Não, estou brincando. Responde. Eu caminho do ponto de que aquela pessoa que experimentou o excelente, ela não aceita o que é bom. Eu vou explicar. Quando a pessoa experimentou algo excelente e é ofertado algo bom para ela, ela não aceita o que é bom. O pecado, ele é bom. A prática do pecado, ela é boa. Ela traz prazer para o ser humano. Mas quando nós encontramos algo excelente, a gente rejeita aquilo que realmente é bom. É o que nos faz, nos impulsiona a dizer não às práticas do pecado, quando nós entendemos que o que Jesus tem preparado para nós é muito mais excelente. Mas por que eu sinto o desejo pelas coisas que realmente são opostas a Deus? É uma pergunta. Porque eu tenho me alimentado de coisas, de algo que não tem nada a ver com Deus. Quando o Senhor ele coloca a humanidade ali no jardim do Éden, e ele dá opção para eles de 99% para se alimentar de todas as árvores do jardim, apenas 1% seria não. O Senhor dá a seguinte ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque se de um dia dela comeres, certamente morrerá. O que é isso? Deus estava impondo? Não, Deus estava dando limites ao ser humano. O problema é que a gente ignora os limites que Deus nos deu. Quando eu estou na igreja e decido a caminhar com Jesus, é porque eu vi nele uma mensagem que tocou meu coração e que eu concordo. E qual que era? Que ele me daria, não uma vida eterna, mas me daria algo muito mais superior do que eu estou vivendo hoje. E esse algo muito mais superior é que faz com que eu, de verdade, rejeite todas as outras. Quando eu casei com a Nath, e rejeitei todas as outras mulheres para ficar apenas com ela. Quando eu encontrei Jesus, eu rejeitei todos os meus prazeres para apenas ter prazer com Ele apenas. E você não peca? Eu sou o maior pecador aqui da galera. Eu dou muita mancada com Deus. Mas é isso, não é sobre dar mancada com Deus. É sobre você levantar e continuar se aproximando dEle. Porque quanto mais a gente se aproxima dEle, a gente descobre que a gente tem muito mais defeito. A gente começa a ver com nitidez a podridão que é o ser humano. E o quanto Deus é perfeito. É por isso que quando as pessoas elas querem praticar as obras da carne na sua vida, elas querem continuar executando tudo aquilo que elas fazem já, é porque
o fruto nem sequer vingou ali. O relacionamento com Deus não é tipo, eu não sinto Deus, eu não ouço Deus, eu não vejo Deus. Eu creio que Ele está aqui. Eu não preciso sentir, tocar, ver. Eu preciso crer que Ele está aqui e que Ele é galardoador daquelas pessoas que estão buscando. Como isso é restaurado, como esse relacionamento, esses 4 meios de relacionamento é restaurado, é melhorado, né? Como que conseguimos nos relacionar com Deus melhor, com a criação melhor, né? Consigo mesmo e com as pessoas. Só um meio para isso, por meio da graça de Deus, da capacitação do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos capacita, o Espírito Santo a nos relacionar, a restaurar esses relacionamentos, para que, para a glória de Deus, exista isso, essa restauração completa, que vai culminar então na glorificação. Então, o conselho final é esse: busque a capacitação do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, que Ele vai nos capacitar, vai nos ajudar, vai nos auxiliar a ter todos esses relacionamentos restaurados para a glória de Deus. Valeu, Dom. A palavra que eu quero deixar para vocês é que, se de fato você se relaciona com Jesus e com as pessoas, leve isso com seriedade. E se você de fato já experimentou aquilo que Jesus te deu, você já percebeu nitidamente que é muito mais superior àquilo que Jesus te ofereceu. Continue investindo nessa relação com Jesus, com as pessoas, para que você continue sendo alvo do projeto de Deus para a sua vida. É isso. Deus abençoe. Amém, galera. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui. Queria agradecer a presença do pastor Hildo, a presença do Jonatas,